ouvi um certo pregador, um certo amigo pastor, dizer o seguinte, que pior, não sei se dá para dimensionar isso, mas pior do que você não falar o que Deus mandou falar é você falar o que Ele não disse. Ou seja, entregar algo que Deus nunca disse. Uma profecia que não teve a anuência, ou que não teve uma liberação do céu, ela pode ter um prejuízo muito grande na vida de uma pessoa, né? Eu digo não no sentido espiritual em si da palavra, mas de muitas pessoas que às vezes se agarram com aquela palavra profética, achando que foi Deus que disse, quando Deus não disse nada, e muitas pessoas têm tido futuros frustrados. Quer ver uma coisa, pastor, que eu vejo infelizmente acontecer no meio das nossas igrejas, e que na maioria das vezes, eu não vou dizer que todas são erradas, mas que na maioria das vezes são furadas. Profecia de casamento. Já viu alguma dessa? Já, algumas vezes. E aí, pastor? Tem sido banalizado muita coisa, né, nas igrejas. O dom da profecia, infelizmente, que é um dom real, que é um dom que existe, mas existe muita gente se aproveitando de má fé disso para poder recorrer a artifícios humanos, auferir situações vantajosas e acabar prejudicando muita gente, né, pastor? É complicado, pastor Loran. Eu, em programas anteriores aqui, falei sobre a questão do mercado gospel. E na prateleira desse mercado, o produto profecia é o mais adquirido. Todos estão comprando, ou a sua maioria está comprando esse produto, vamos dizer assim. Há muito tempo atrás, eu acho que em 2004 ou 2005, eu lembro perfeitamente, no Congresso da Mocidade, Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, fui num ginásio lá em São Paulo, e eu lembro de uma frase que o pastor João Barbosa disse, que fala o seguinte, que Deus não ilude ninguém. E em cima dessa palavra, dessa frase da pergunta que o pastor me fez, eu falo novamente de uma questão que é muito utilizada no meio pentecostal, que é a questão da experiência. Quando eu tenho uma experiência, uma determinada experiência, e eu quero, de qualquer forma, aplicar aquela minha experiência ao contexto bíblico, ao invés do contrário. Ao invés de eu aplicar o que a Bíblia está dizendo com relação à minha experiência para avaliar a minha experiência à luz da Bíblia, eu faço ao contrário. Eu quero acoplar a minha experiência, eu quero acrescer a Bíblia com a minha experiência. E diante disso as pessoas recorrem à questão da profecia, que é aquilo que eu falei em blocos anteriores, daquela manifestação imediata que a pessoa recebe uma revelação, uma visão, ou no falar, ou de alguma maneira poderosa, mística, e ela entrega uma determinada profecia àquela pessoa, e aquela pessoa se sente satisfeita com aquela profecia. E a banalização ela reside justamente na questão da ênfase maior à profecia do que a palavra pregada propriamente dita. A pessoa ela consegue se manifestar positivamente em 5 palavras em línguas e uma na sua língua original, do que uma mensagem em 30 minutos na sua língua original. Isso é uma questão de formação. O bojo da formação religiosa, pelo menos na nossa cultura brasileira, o bojo dessa sociedade está pautado nisso. E é difícil mudar. Se é que é possível mudar. Então, a banalização ela é evidente. Hoje, qualquer pessoa ela entende que tem a autonomia de profetizar qualquer coisa, sem a responsabilidade do que aquilo que ela está falando ela vai prestar conta. E também, como eu disse, isso não é de estranhar ou de causar estranheza. Eu entendo isso como normal, porque nós estamos caminhando para o fim. Caminhando para o final. E eu, já aproveitando o ensejo, não sou dispensacionalista também. Mas nós estamos caminhando para um final. Há um final iminente. O grande percalço que existe é que as pessoas elas não têm o desejo de mudar esse quadro. Vamos pegar uma situação atual. Eu até falei com um amigo de Angola, recentemente, foi semana passada, e nós estávamos conversando essa questão de pandemia. E tanto lá na Angola, como aqui no Brasil, ele me falou, lá acontece o que está acontecendo aqui,
uma questão de que tudo agora evidências de que uma nova pandemia está para surgir. Aqui no Brasil, os irmãos aqui, aqueles que nos assistem, já com certeza já viram no seu WhatsApp, no seu Facebook, algumas gravações de alguns pregadores, missionários, pastores, enfim, profetizando que em breve uma nova pandemia pior que essa vai surgir. Que Deus estava mostrando, que Deus estava revelando, que vai surgir uma nova pandemia e que vai matar mais pessoas ainda. Eu, crítico e racional, como sempre procurei ser quando eu escuto essas coisas, eu, conversando com esse meu amigo de Angola, falei para ele que há uma mania de fim. Tudo é fim. Cristo está às portas. Cristo já vai voltar. Cristo já está a caminho. Cristo já está a caminho desde a fundação do mundo. Porque, como eu falei em programas anteriores, eu não acredito num teísmo aberto que entende que Deus não sabe nem o que vai acontecer no próximo minuto, porque ele é mutável, pode se mudar. Eu não acredito nisso. Eu creio que Deus já desenhou todo o processo. Mas as pessoas, elas dominadas por, vamos dizer, para querer agradar de fato, é um mercado, é um produto e é comprado. Então, como ele é comprado e bem vendido, as pessoas querem mais, querem mais e querem mais. Elas não querem se libertar disso. Às vezes o pastor, o ensinador, o líder, o presidente, ele quer trazer uma mensagem mais racional, mais centrada. E as pessoas, elas não querem saber. A gente pega evidências numa escola bíblica e num culto de ensino. É feio, é ridículo até. Porque há uma discrepância muito grande de interesse. É visível. Não é algo escondido, é algo tão visível que chega a ser feio, ridículo. E tem causado prejuízos enormes à igreja, porque os irmãos se frustram, principalmente com essa questão de casamento. Eu já ouvi várias vezes. Eu não sou casado, por exemplo, eu já ouvi várias vezes. Cura. A pessoa, ela toma lá insulina a vida toda. E de repente alguém aparece e diz para ela, em nome do Senhor, que ela não deve mais aplicar a insulina, porque o Senhor está tirando aquela insulina. A pessoa quase morreu, pastor Luan, com a glicose lá no pico. Ou vice-versa. Então, é uma irresponsabilidade consciente das pessoas que fazem uso errado do dom da profecia, se é que isso é dom, porque para mim não é. Isso não é dom e nem ministério profético. Então, causa grandes problemas. Sorte, hein? Causa situações de morte. Então, se nós não nos atermos, embora, como eu disse também, é uma questão que está no bojo, vem da origem e não se evoluiu, mas eu não posso me inserir na multidão. Eu tenho que ser eu tenho que ser diferente. Eu tenho que defender posicionamentos. Eu tenho que defender ideias cristocêntricas. Eu não conheço tudo, eu não sei tudo, eu não detenho tudo. Mas o fato de eu ser irresponsável é algo consciente e que traz danos irreversíveis à igreja. Pessoas deixam de ir para a igreja. Quantas profecias sobre a vinda de Cristo, datas marcadas e pessoas morreram. Nos Estados Unidos teve confinamento, a casa explodiu, morreu todo mundo. Então nós temos que nos ater, nós temos que ser responsáveis por aquilo que a gente fala.